o Espírito de vida. Livrou ele da condenação da morte. E também de toda maldição. Por quê? Por causa do Espírito de vida. Pode avaliar que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por que não há condenação? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, pessoas que foram beneficiadas pela plenitude. Sabe o que é plenitude? Sabe, não é? O que é plenitude? Por isso que é bom a interpretação da palavra. A salvação, ela traz o completo de Deus. Plenitude são qualidades que a pessoa possui, demonstrando mudança radical de atitude. Isso é que significa a plenitude, a graça de Deus. Agora a palavra nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei moral do Espírito de vida nos livrou da condenação do pecado, da morte. Por que isso? Porque não encontramos na Escritura Sagrada uma lei que foi dada no passado que condicionou a pessoa em uma posição. Vamos analisar bem. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus deu a Adão uma lei condicional. Quer dizer, estava naquela condição. Se ele não cumprisse aquela lei, a lei, então ele morreria. Todos morreriam nele. Que lei? Qual a lei que Deus deu a Adão? Foi a lei de conservar aí no senso. A lei da conservação da inocência. Só que ele deu a Adão uma condição. Qual foi? Está em Gênesis capítulo 2, versículos 17, principalmente. O Senhor disse a ele: se comer do fruto da árvore da vida, sim ou não? Se alguém pregar errado, vocês baterem, falam. Nunca viu isso? A pessoa ela prega o contrário. Por isso que a palavra diz assim: quando estiver no culto, considera o culto como algo racional. O que é racional? É culto abençoado, né? Culto abençoado, né? É o culto que leva o raciocínio da terra. 17 ou 11 de Atos Bereanos, eles foram mais ricos, mais nobres do que os Tessalonicenses. Por quê? Porque eles usavam a palavra, ou eles recebiam a palavra com responsabilidade de entender. O que Paulo estava pregando sobre a transferência da lei para a graça. Então, eles conferiam se realmente era daquela maneira. Isso demonstra crescimento constante. Crescimento. Você nunca viu alguém dizer assim, ó? Você não pode sair da igreja da maneira que você entrou e alguém falar isso, não?
Isso é correto? Hã? Não. Porque quando vem a salvação, e a pessoa aceita a salvação, essa plenitude, esse fruto, ele produz constante crescimento. Então, a pessoa entra na igreja, estou falando aos cristãos, já beneficiados por esse processo da salvação. Então, a pessoa sai de casa crescendo, entra na sua casa crescendo. Porque o crescimento não está dentro da casa, está dentro da casa espiritual, que é os nossos corações, que é os nossos corações. Então nós vamos crescendo, ou não? Vamos ver esse versículo chave, no capítulo 3 de 2 Coríntios, e versículo já diretamente no assunto, sobre o progresso dos que recebem a sua palavra. Por isso que não há condenação nenhuma, é uma transferência. Encontraram? Quem pode ler? 2 Coríntios 3, 18. Aleluia. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é nós, João. Ele estava falando, Paulo estava referindo que Moisés, quando saiu, desceu do monte, o rosto brilhava. E para que o povo de Israel não visse o brilho do rosto de Moisés, ficasse até apavorados, pensando em tudo, então Moisés colocou o pequeno rosto no véu, para que o povo não ficasse segurando a terra sobre a glória de Deus no rosto de Moisés. Era algo passageiro, foi desfalecendo, transitório. Está nos primeiros capítulos de versículo do capítulo 3. Só que depois que Deus mandou o Senhor Jesus, o Senhor da glória, e veio realizou sua obra aqui na terra, funciona diferente. Por que os rostos, mesmo nós que temos fisionomias decaídas, mas reflete em nós a glória de Deus por causa da plenitude. O que é plenitude? Senhor? É a revelação invisível de Deus, tornando-se visível por meio da fé das coisas que não se veem. Então a plenitude traz mansidão, bondade. Por quê? Porque Deus faz com que sejamos pessoas boas. A plenitude traz bondade, benignidade, longanimidade, temperança, perseverança, que é a paciência, temperança, que é o domínio próprio, perseverança, que é a doutrina da paciência, para que a pessoa vá crescendo. E ela recebe três qualidades para ela, para a pessoa. A pessoa de Cristo, ela sente alegria. Por que alegria? Porque tem a salvação. Sabe que não está mais condenada, a menos que ela não queira perseverar. É alegria que é um ministério pessoal. Alegria. E a pessoa salva, ela sente o quê? Junto com alegria? Paz. Paz com quem? Primeiro, a paz, ela gera dentro de quem? De nós.
a doença prejudicial, uma das doenças mais prejudiciais desse século presente, impede a pessoa desfrutar da plenitude de Deus. Porque essa plenitude ela traz o que significa paz. E o que significa paz? Paz é algo que leva você a contentar com aquilo que Deus deu. Porque Ele deu tudo o que nós precisávamos. Deu o quê? Salvação. Paz e também amor e alegria da salvação. Ainda eu estava lendo capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 25. Deus revelou ao homem: você vai morrer, mas você só morrerá quando seus olhos virem o Cristo, o Senhor. Como se chamava ele? Simeão. Análise bem. Então, Simeão tinha paz consigo mesmo. Ele tinha alegria, tinha bom. Quando ele viu Jesus, Cristo Senhor da glória, ele alegrou porque ele ia morrer. Quem alegrou porque ia morrer? Você já pode dizer, Deus está pensando no caixão. Quer dizer, está desvinculando a pessoa da paz e transferindo para o medo. Ou pedindo sepultura. Uma que não é verdade, que Deus fecha a sepultura, porque o homem é pó e volta para o pó. Então não adianta a ironia, e ela não vai funcionar. É a paz. Aí Simeão expressou, nos versículos 27, 28, 29, capítulo 2. Agora, Senhor, despede o teu servo em. É uma prevenção para a hora que eu aviso da morte veio. Pode ser que não chegue avisadamente assim, mas a pessoa está ali sobre aviso. Lembrou da morte? O que acontece? Você vai lembrar da alegria. Ao contrário do que há muitos, às vezes, precipitam na doutrina. Então ele diz: despede o teu servo em paz, porque ele já viu, seus olhos viram. Viram o quê? Não estou lendo, mas é bem assim que está escrito, para ganhar mais tempo. Os meus olhos viram. Então ele gosta da morte, e agora, a cada momento a mais, promovido pela alegria. Aí, em vez dele pensar na morte, e ele disse: este menino será para queda e elevo de muitos. Os que tropeçam na palavra, que não entende, cai sobre eles e se machuca. A própria palavra machuca a pessoa quando ela cai sobre a palavra. O que diz a própria palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Simeão começou a profetizar que é a glória, a beleza de Cristo, porque ele foi beneficiado com o fruto do Espírito. Por isso que não podemos de maneira alguma desprezar a doutrina, porque a doutrina ela não salva, mas é a cura completa. Os irmãos podem ver que toda pessoa ela é curada, que ela não aceita Cristo, de repente volta tudo de novo, mas hoje ou mais amanhã. Se a pessoa é paralítica, ela fica mais paralítica, mas a paralisia sai do corpo físico e vai para o coração se não aceitar a palavra. Não é o medo. É uma ordem que o pessoal tem em Cristo, não tem dois, é um só. Agora analise bem como é importante. E nos dias atuais, os dias são terríveis. Os dias são tão tenebrosos que as pessoas, muitas, não sabem definir os dois tipos de fé, que é a influência, levando a pessoa ao interesse mais nesse sentido físico do que no espiritual. A fé. Esta fé que estamos falando, que é justificada,
salvação. Pode avaliar que tem a expressão que a gente usa sobre remediação. O que é remediação? Remediação é remédio. Por isso que o remédio, ele cura algo que prejudica outro no corpo. Sabe disso? Toma remédio para a dor da coluna e aquele remédio prejudica o estômago. Porque ele cura. Agora recente eu vi uma pessoa dizer que toma 30 tipos de remédio por dia. Ele cura. Agora Jesus não é o remédio. Ele é o mediador. É diferente de remédio. Ele não beneficia uma parte e deixa a outra. A salvação traz o cumprimento pleno da palavra de Deus, porque ele é mediar e não remédio. A gente canta o corinho, ele é o remédio, o corpo do Senhor, mas quando você não medita, tudo quanto é tipo de corinho vai acontecendo, e vai cantando, e vai levando, e está tudo certo, mas não está certo não. Por quê? Porque a salvação, ela nos traz a instrução pelo fruto do Espírito, que é comparado com o dedo de Deus, que indica Cristo, o único Senhor da vida. É uma realidade disso. Então, Cristo, ele é o único que nos trouxe tudo o que precisamos na salvação. O remédio é ele. Já chama remédio, né? Remediação. Agora, Cristo, não. A palavra na Bíblia é outra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo, mas segundo, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Por que me livrou? Nós lemos que Adão recebeu uma lei condicional. Se comer do fruto proibido, morreria. E comeu e morreu porque houve uma quebra de lei. Uma quebra de lei que mantinha a inocência dentro daquela regra. Quando Deus entregou a lei a Moisés, da mesma maneira, entregou a condicional. Agora os irmãos avaliam bem. Por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Porque não há uma lei que nos prende, se nós quebrados, nós seremos condenados. Estão compreendendo? Não tem essa lei na graça. As pessoas colocam tantas leis, tem isso, aquilo outro, mas é tudo uma expressão suposta. É garantido na Bíblia que a graça, ela não nos propôs uma determinada lei, que se quebrarmos, seremos condenados. E alguém pode quebrar a lei da graça? Pode ou não? Pode? Pode porque é humano. Hã? Pode sim. E se quebrar? Deus perdoa, você sabe. Hã? Se quebrar, você tem chance para pedir perdão. Então não há quebra de regras condicional. Ela é somente incondicional. Quer dizer, você não tem condição nenhuma. Mas agora Deus pôs a condição. Porque enquanto há, irmãos e irmãs, quando há uma regra, o que é que está avisado naquela regra? O império da morte. Aleluia. O império da morte. Já leu isso? Já? Vamos ver, está no livro
Romanos, né? 5, voltando um pouquinho para trás. Romanos capítulo 5, os versículos 12 ao 14. Por isso que é bom a pessoa saber o que significa doutrina e conviver com a função da doutrina. A doutrina de você ser seguro por essa doutrina, a fé. Pode ler, irmão, please. Romanos 5, 12 ao 14. Pelo que como foi o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por os que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, Sim. até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Isso. Agora, vamos avaliar, os irmãos participam, por qual motivo a morte reinou desde Adão até Moisés. Porque não podia pedir perdão, né? Hã? Não tinha como pedir perdão. Hã? Por quê? Por qual motivo a morte reinou desde Adão até Moisés? Hã? Sim. Estão compreendendo, irmãos? Compreenda bem. Porque Adão não foi dado uma lei. Nós não lemos, mas não deu uma lei para ele, não deu? Qual foi a lei que Deus entregou a Adão? Lei condicional. A isenção de comer do fruto da árvore Ciência do bem e do mal. da ciência, porque é um atributo que pertence só a Deus. Você não deve apoderar daquilo que só Deus tem o direito de saber o bem e o mal. Quem quer ser clique de olha, Deus abençoou, mas tem alguma bênção retida. Hoje não é diferente, não. Você quer receber a bênção, faça um sacrifício. Cuidado. Cuidado, porque a aceitação da palavra é diferente. Agora, a morte reinou. Quando Paulo cita o rei da morte, ele cita quantas questões? Como a irmã leu. Ele cita a lei de Moisés e cita a lei que Deus dá a Adão. E por as duas quebras da lei, então estava sentenciado à pena de morte. Mas por quê? Porque Deus entregou para eles uma. Vocês não estão compreendendo? Se não, vim para colocar uma coisa, compreendeu ou não? Então eu penso na palavra, eu penso na oração, eu penso na salvação. E nós pensamos, estamos seguros. Por que estamos seguros? Porque não tem uma lei Por condicional. causa que não tem uma ordem de que você pecar. A gente, primeiro, a palavra já não nos dá o direito a pecar. Porque o Espírito Santo tira o desejo do pecado. Só que o corpo não converte. A carne não converte, sabe? Aí nós chegamos à conclusão para compreender melhor. Lá dentro de nós está convertido. Mas a carne é sustentada pela consciência de sangue. O sangue, ela não se converte. E por esse motivo, nós temos esta oposição, essa inimizade da carne. E por isso, às vezes, a pessoa sente, às vezes, ira, às vezes a pessoa sente dúvida, ânsia. Só que dentro de nós trabalha a plenitude de Deus, funciona assim, a plenitude de Deus, que nos dá o direito do quê?
arrepender. Não só de arrepender-nos, mas de arrepender e sermos Perdoados. mas é com garantia. Então a lei do Espírito de vida que está dentro de nós nos livrou da lei do pecado, mas com a devida. Vocês estão compreendendo ou não? Quem está compreendendo? Amém. Porque a pregação de Cristo sempre foi essa. Nunca lemos na Bíblia que Cristo Jesus chegava no local e fazia correr para lá e para cá e ponhou isso, aquilo. Não, ele era 100% comportado. Era 100%, ele possuía 100% o comportamento. Porque esse não é a trocar a emoção, a razão pela emoção, mas é ouvir a palavra e compreender. Agora, o que é que nos alegra na salvação? Nesse corpo fraco, corpo contradizente. O que nos alegra? É que nós temos o direito de pedir perdão e crer no perdão. Mas por que nós temos direito? Porque nós estamos inocentados. Nós estamos inocentados da lei. E quando você está inocentado da lei, não há condenação. Por que não há condenação? Porque não há também aquele implantamento de uma lei. Vocês estão imaginando aquele para nós aí, Apocalipse 2:17. Renata, dê para nós aí. Já vamos dando praticamente. É 22, Apocalipse 22, versículo 17. Nós seguramos. É uma realidade. O Espírito, 22:17, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quer dizer, é incondicional. Esse versículo é um versículo chave. Ele é incondicional. Não nos impõe nenhuma condição para que nós podemos praticarmos e ser salvos. Tudo que fizemos então para testemunhar a salvação, primeiro é dado por Cristo de graça. De graça. E não é uma palavra aleatoriamente dita. É a palavra absolutamente digna de confiança. Por que digna de confiança? Porque é o que vem sobre nós? É o Espírito de vida. Para atuar em nós o quê? A vida presente ou futura? As duas. Presente. Por que o cristão ele recebe a dádiva da paciência? Ou não? Porque desde que Jesus nos beneficia, ele não manda fazer algo que você não possa fazer, que não podemos fazer. Ele expressou que a salvação era testemunhada por meio do quê? Da paciência. Mas você só poderá ter paciência, como eu já disse na palavra, e paz, junto com paz, se estiver contente com aquilo que Deus nos deu. Como é que nós estamos contentes com aquilo que Deus nos deu? Quem conhece a oração dele? Seja feita, o Pai é nosso, o pão é nosso, a vontade é dele. E aí entra o processo da tranquilidade em termos difíceis. Porque o pão nosso de cada dia é o nosso sustento que nos leva a glorificar
perdão sobre os que pecam e precisam ser perdoados. Todos nós pecamos, às vezes por pensamentos, às vezes por obras, mas a lei não nos dá o direito a derrota. E sim, a humildade, o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, nos dá o direito de humildade. Para que sigamos a Deus. Então o tempo é muito rico para servir a Deus. É rico devido a nenhuma condenação para os cristãos. Cristo, Quem não manda, segundo a carne. o que é o fruto da carne? Não tem que ler esse. Nós vamos ver os frutos da carne. A Gálatas 5, versículos 8, 19, 20, até o 21. O irmão Anderson quer ler para nós, pode ler. Já terminado. Por isso que tudo isto vem de Deus, junto com a salvação, nos expressando. Pode ver que aí também precisa no versículo, precisa do conhecimento sobre, irmãos e irmãs, a lei. A lei que aprisionava as pessoas no pecado por causa das regras. Está compreendendo, irmão? Oi, irmão. Está compreendendo? Se não aparece outro que não compreende, solta aí nós. Prometar e a gente acaba ensinando. Tem que compreender para defender. Gálatas 5:18. Irmão encontrou? Aqui está um pouquinho para frente, ó. Quem encontrar primeiro, lê. Existe a irmã para ler? Para ler? O irmão para ganhar tempo no horário. Encontraram? Por isso que a doutrina, ela dá tempo para a pessoa raciocinar. Capítulo 5, versículo 18 ao 21. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não se estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, reclamações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no meio dos céus. Por que Porque o Espírito de Deus isentou dessas coisas e a pessoa pode receber a graça, mas não fazer caso daquilo que recebeu. Não se dedicar naquilo que recebeu, não considerar, tomar a graça de Deus em mão. Se rejeitarmos esse benefício que Deus nos deu de graça, com certeza a carne está operando. Por exemplo, uma pessoa contenda com a outra, um irmão com o outro. Já caso tem o testemunho da obra. Que obra? Da carne. Glória. A graça de Deus, né? Agora, quando a união traz a obra do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Exatamente. Aí ele expressa, é uma lei que nós podemos cumprir. Por que podemos? Podemos porque Deus nos deu por bondade. Ele nos deu gratuitamente. E não nos impôs uma ordem, como já usei essa palavra
terra, porque não tem lei. Tem a lei, mas a lei que nos facilita a continuar. Que essa palavra continue em cada coração. Compreenderam ou não? Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, irmãos. Porque nós não foram dada uma lei como foi dada a Adão e nem tampouco a Moisés. Veio a Cristo Jesus e nos trouxe a lei de vida e nos trouxe junto com a lei a manutenção desta lei. Que Deus continue abençoando. Vamos agradecer. Amém. Agradecer a Ele. A doutrina, ela conserva as pessoas de uma maneira toda especial. É preciso que compreendamos quando a gente vive pensando na doutrina, você tem uma reflexão de coisas. E abre mão de muitas afrontas. Se não abrir mão das afrontas, não está exercendo o mesmo ministério tipo o ministério de Cristo. Não dá tempo de nós ver hoje, mas a Bíblia diz que Jesus desprezou, abrir mão de muitas afrontas. Às vezes o cristão tem prejuízo até material, para que a justiça de Deus se afaste dele. Vamos agradecer nem alguém que não é crente nesta noite, sentiu que aceitar Cristo. Ele é bom, Ele é Salvador. Nem alguém? Então, vamos agradecer e apresentar também esse jovem e os demais de oração, a nação de Israel de oração, nosso Brasil e assim por diante. Em Cristo. Você já veio aqui alguma vez? Já esteve aqui na igreja? Não, então, se você já... Aqui a igreja Deus é amor, mas Deus não só. Seja bem-vindo, tá bom? Se apresentar em oração. Você desviou e foi batizado? Não. Quer reconciliar com Cristo? Então vamos apresentar a Ele em oração. Você faz a oração final. Faz a oração final. Então você está aceitando ou reconciliando? Então ele está reconciliando. Você está reconciliando ou aceitando? Não, aceitando. Glória a Deus. Não, diga, Senhor Deus, estou te aceitando como meu Deus suficiente. Senhor Jesus. Senhor Deus, estou me aceitando. Todo o meu coração. Todo o meu coração. E nessa noite, Senhor, acampa anjos ao meu redor. Diga, escreva meu nome no livro da vida, Pai, e selo com teu sangue desde agora e para sempre. Escreva o meu nome, fala, no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida. E sela com teu precioso sangue. Isso. Desde agora